noite a todos. Vamos começar hoje lendo uma mensagem do livro Convites de Sheila, de Clayton Levy, pelo Espírito de Sheila. É possível. Não desistas agora. Em meio ao nevoeiro de problemas, talvez te sintas desanimado e aflito. É possível, porém, que a solução esteja mais perto do que imaginas. Em meio ao mar tempestuoso das aflições, talvez te sintas amedrontado e enfraquecido. É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranquilizando os teus dias. Em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e perdido. É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando tua existência. Compreensível o pranto que brota da dor. Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento. Lembra que és espírito imortal, e para o espírito imortal, a felicidade sempre será possível. Uma boa palestra a todos. Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio, em nossos corações. Aos que estão chegando em nossa casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos, recebidos pelos trabalhadores desta casa e também pela equipe espiritual, que está aqui desde muito cedo, preparando as atividades para que tudo o que será realizado na noite de hoje ocorra dentro da mais plena harmonia e serenidade, auxiliando a todos nós nas nossas necessidades. E também aos demais frequentadores, o nosso carinho e o carinho da equipe espiritual. E como é de costume em qualquer atividade dentro das casas espíritas, antes de iniciarmos qualquer atividade, nós costumamos fazer uma oração, fazermos uma prece para nos ligarmos com a espiritualidade presente e com Deus. Então, nesse instante, silenciando os nossos pensamentos, nos envolvendo no clima presente e rogando a Deus a sua presença e o seu auxílio. Deus Pai de amor e de bondade, nesse instante, desejamos, Senhor, elevar a Ti o nosso sentimento de profunda gratidão
pela bênção, pela dádiva da vida, por todo auxílio a nós dispensados no dia de hoje, desde o instante em que acordamos até o presente momento. Agradecemos a presença de nosso anjo guardião, nos inspirando boas ideias e bons pensamentos, nos sugerindo a força, a coragem e a resignação para levarmos adiante a nossa marcha evolutiva. Sendo assim, rogamos à espiritualidade que nos auxilie a assimilarmos o conteúdo na noite de hoje, de maneira que ele possa encontrar em nossa razão, em nosso coração, o abrigo necessário, nos esclarecendo, nos orientando e com isso nos trazendo o consolo para as nossas dores e dificuldades. Com esse pensamento, com esse desejo, agradecemos a espiritualidade e lhes pedimos a permissão para darmos por iniciada a atividade da palestra da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. E a palestra da noite de hoje é com a nossa irmã Mônica, né? Que vem do Centro Espírita Consolador Prometido. Que a espiritualidade lhe inspire, sinta-se à vontade, é uma alegria recebê-la, tá? Que assim seja. Eu não me dou muito bem com o microfone, porque eu sou meio italiana, de vez em quando a mão voa no microfone, então vamos tentar ficar comportada. Boa noite a todos. É uma gratidão imensa você poder estar aqui fazendo esse estudo e conhecendo a casa um pouquinho mais, conhecendo vocês, vendo os rostinhos. Tem muitos que estão aqui pela primeira vez. Então, como ele deu as boas-vindas, e eu vou dar uma boa notícia, o tema de hoje vai falar exatamente por essa nossa escolha de buscarmos iniciar a nossa transformação. Para a doutrina espírita, a nossa evolução se dá através das nossas decisões, onde nós decidimos escolher o melhor caminho, né? O tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, dos muitos chamados e poucos serão escolhidos, a porta estreita. Quando eu entrei, a porta estava abertinha, e aí o irmão fechou uma banda, acredito que por conta do frio, e ela ficou mais estreita. Eu falei, é por aqui que eu vou entrar. E é essa decisão que nós vamos, através da doutrina espírita, tomando dia a dia. O Evangelho, nesse capítulo, Kardec ele vai trazer duas anotações de Mateus e de Lucas, falando exatamente da questão da porta estreita. Eu vou ler as anotações dos evangelistas para a gente ir desenvolvendo o nosso raciocínio. Lá no item 3, consta: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado é o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Anotação de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. E logo no item 4, trazemos a anotação de Lucas. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater à porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começareis
a dizer: nós somos aqueles que, em tua presença, comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E eles vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos aqueles o que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora deles, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente e do Setentrião e do meio-dia muitos que se assentarão à mesa do reino de Jesus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. É uma escrita difícil de a gente traduzir, sem a gente entender o simbolismo que é trazido no Antigo Testamento, muito da cultura judaica, e que a chave para decifrar a maior parte desses ensinamentos bíblicos, das passagens evangélicas, está exatamente contida na doutrina espírita, né? A cultura judaica, ela é recheada de simbolismos, mas nós, na nossa cultura, também temos os nossos simbolismos. E a porta, ela simboliza exatamente um local de passagem, de um estado para o outro. E Jesus trabalhou muito esse simbolismo da porta, dele abrir a porta para você entrar, de você bater a porta para conseguir aquilo que deseja. E eu trouxe alguns textos, trechinhos, para que a gente possa entender que Jesus trabalhou com esses simbolismos também, porque era a forma mais prática, assim como as parábolas, da população daquela época compreender os ensinamentos. Nós estávamos lá e tínhamos dificuldade de entender o que Jesus trazia. Nós estamos aqui com o aparato da doutrina espírita, buscando compreender o ensinamento de Jesus. Então nós temos em Mateus, capítulo 7, versículo 7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Jesus mostrando que para iniciar essa caminhada, para que nós possamos nos aproximar do seu ensinamento, precisamos fazer um movimento de buscar e de bater a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Anotação de João e Apocalipse. Jesus sempre se mostrando e aguardando a nossa iniciativa. Feliz na utilização quanto no seu simbolismo. Mas como a cidade sagrada, Jesus vai exatamente buscar o simbolismo da porta para linkar a nossa entrada, a nossa passagem pela porta para entrar no reino dos céus. Lá no livro de Neemias, no Antigo Testamento, traz exatamente as 12 portas. Quem quiser consultar é bem interessante, mas eu só vou falar de uma, a porta do gado, que era a porta estreita dentro do templo, a porta estreita da cidade de Jerusalém. Ela mais tarde recebeu o nome de porta das ovelhas, onde as ovelhas que eram destinadas ao sacrifício passavam por aquela porta. Ela significava a porta da salvação, que era tido como sacrifício, e a da consagração. E ela era a menor de todas, e só os animais passavam. Só aqueles que eram destinados à salvação e à consagração, dentro daquela cultura. A gente não está dizendo que ninguém vai passar por uma porta estreita, nem fazer sacrifícios para estar com Jesus, para aprender a doutrina de Jesus, e muito menos dentro da doutrina espírita. Mas mais para frente a gente vai ver esse simbolismo na nossa existência. O sacrifício, ele pode ter vários significados, mas o que nós trabalhamos sempre, e
basicamente todas as religiões trabalham e tendem o sacrifício, é exatamente esse momento de renúncia, a privação daquilo que é mais abundante ou aquilo que é mais prazeroso, que normalmente quando a gente toma algumas atitudes de um caminho reto ou de uma escolha de elevação espiritual, nós temos que renunciar. Então estamos sempre fazendo os nossos sacrifícios, né? E a consagração que é tida ali no simbolismo dessa porta vai conferir o sentido de sagrado. É você entregar e dedicar a Deus aquilo que lhe é mais caro, para que ele seja realmente verdadeiro, para que tenha a autorização do sentido do sagrado. Então, como que nós consagramos a nossa vida? Para quem veio da doutrina católica, nós temos vários ritos de consagração. Dentro da doutrina espírita, essa consagração ela é íntima. Ela está dentro de cada um de nós. Quando nós começamos a estudar a doutrina e a entender o que é ideal, como nós faremos esses sacrifícios pessoais com o foco na nossa evolução espiritual. O autor Rogério Coelho, ele vai falar lá no texto do Agenda Espírita Brasil, ele vai colocar exatamente essa dificuldade de termos que estão nesse versículo de Lucas, quando fala dos primeiros, e ele faz uma localização geográfica só para a gente ter conhecimento e não se apegar a isso, mas ter o entendimento, né, do que é colocado ali na passagem. Os primeiros, localizados no festim de bodas, que está lá na anotação de Mateus, são os hebreus que foram chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Muitos conheceram, vivenciaram aquele momento e decidiram seguir pela porta larga. Os últimos, localizados nessa parábola da porta estreita, são as pessoas que virão de todos os lugares. Somos nós que viemos de vários lugares, de várias culturas diferentes, de várias religiões, e encontramos no ensinamento de Jesus aquela exortação necessária, aquela que cala o nosso coração, aquela que acalenta a nossa alma, que acalma as nossas dores. Então, os últimos somos nós. E ele coloca, são as criaturas que abriram a mão do imediato, do palpável, dos interesses subalternos e voltaram-se para a conquista dos inalienáveis e verdadeiros tesouros, os do céu, como Jesus falava. Então, para todos nós, em determinados momentos, nós vamos escolher os sacrifícios que devem ser feitos com o foco, com o objetivo maior, que é a nossa evolução espiritual, ou a nossa reforma íntima, como é mais conhecida na doutrina espírita. Nós estamos nos desenvolvendo, aprendendo constantemente e fazemos escolhas constantemente. A doutrina espírita nos dá a base para que essas escolhas sejam sempre as melhores possíveis. Então, cada um de nós que se encontra hoje aqui, nesse salão, inclusive os nossos irmãos desencarnados que comungam conosco desse momento, fizemos escolhas. Fazemos escolhas diariamente. Eu escolho todo dia ser um pouco melhor do que ontem. Nós todos escolhemos, porque nós já temos essa noção. Então, nós vamos destacar que todo o ensinamento e todo o simbolismo dessa parábola, desse versículo trazido por Lucas e por Mateus, nós temos uma única porta para abrir pela nossa vontade, pelo nosso desejo, que é a porta que nos leva a Deus através de Jesus. Então, Jesus é a porta da salvação. É a porta onde nós nos decidimos atravessar para buscar uma vida diferente, para decisões melhores.
E qual é a nossa condição reencarnatória hoje? E isso é uma reflexão que nós devemos fazer, já que somos espíritas e temos à mão a doutrina espírita para nos orientar dia a dia, e todos os outros ensinamentos trazidos por vários espíritos, com amor, com abnegação, que nos orientam nas coisas mais simples do dia a dia. O nosso questionamento diário tem que ser exatamente o que consta no ensinamento. Eu hoje sou melhor do que ontem? Qual foi a minha atitude durante o dia, que Santo Agostinho pede para que a gente reflita, ao deitar, para que a gente veja como foi o nosso dia. Qual foi a porta que eu abri nesse dia? Qual foi a escolha que eu fiz nesse dia? Às vezes a gente fica desatento e abre a porta errada, né? Mateus destaca: porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. A vida material nos dá muita facilidade, muita. Hoje, então, com tecnologia de tudo quanto é jeito, acesso livre a várias coisas, e a porta larga está escancarada, esperando a gente ficar desatento e escolher a porta que não é a ideal. E lembrando que toda escolha que fazemos tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. Eu tenho certeza que a maioria de nós faz boas escolhas, porque escolhemos hoje estar aqui, num dia de frio, chuvinha. O ideal era estar na cama quentinha, mas já fizemos uma boa escolha de vir à casa espírita para absorver as energias desse ambiente, para poder ter um momento de reflexão do nosso dia a dia. Como que a gente caracteriza hoje essa porta larga? Nós vemos ela nos vícios materiais e morais. É só olhar a sociedade. Só olhar aqueles que estão conosco na rua. Muitos dos que frequentam o mesmo espaço de trabalho. E a gente que é espírita, que tem a doutrina como base, né, como orientação de vida, e Pedro mexe muito comigo, que eu digo que a doutrina espírita e principalmente o Evangelho é o nosso manual de sobrevivência na materialidade. Então, nós que temos essa base, podemos ter também o poder de observação daquilo que nos cerca, para nos ajudar a fazer a escolha. As festas mundanas, os prazeres, o sexo desenfreado, que hoje não é mais escondido porque as redes sociais expõem, e às vezes nós estamos expostos a isso e temos que ter atenção. Às vezes nossas crianças são expostas a isso, e aí mais ainda o cuidado redobrado dos pais com relação ao que a criança acessa. O vício de enganar os outros para oferir lucro financeiro, e vai, né? Eu tenho certeza que muitos de nós pensamos em outros vícios. E a caracterização da porta estreita. A porta estreita, ela não é difícil de passar, mas ela exige de nós um sacrifício e uma observação diária, porque ela está aqui diariamente, assim como a porta larga. O que vai fazer diferença é qual que eu faço a opção para entrar. A porta estreita é estar bem com a própria consciência, e é um exercício diário que devemos fazer. O que eu penso? Quais são, né, os pensamentos que fluem de mim? São pensamentos positivos? São pensamentos de baixa vibração? Porque tudo que eu penso eu atraio. É uma conta, né, física. Tudo que eu penso, eu emito um pensamento, o pensamento vai para o ar e ele vai se agregar a outros pensamentos iguais. E aí, de repente, aquele espírito que está ali, sem fazer nada, bem distraído, mas querendo fazer uma brincadeira, descobre que eu estou com um pensamento
dissonante. Então é ali que ele vai ficar. E a culpa não é do obsessor, gente. A culpa é de quem pensa sem refletir. É a falta de reflexão. O sacrifício da personalidade em busca do bem comum. E aí nós temos tantos trabalhadores da doutrina espírita que se dedicaram e se dedicam ao bem comum. A gente pode ver dentro dos trabalhos da Casa Espírita que isso é muito bem claro. Acredito que um exemplo aqui é Dona Elza, né? Conhecida no município exatamente pelo bem que distribuiu, de coração, fazendo sacrifícios pessoais. A renúncia dos prazeres passageiros. E nós vamos, à medida que amadurecemos e temos como base a doutrina espírita, entendendo que determinadas coisas já não nos cabem. A maturidade faz com que a gente reflita, faz com que a gente faça melhores escolhas. E a porta da salvação? Ela é estreita, mas como passar? Como que eu preciso, né? Qual é a minha atitude para passar nessa porta? Ela implica exatamente no cumprimento dos nossos próprios deveres. Os deveres sociais, que todos nós sabemos, e os deveres espirituais, aqueles que a nossa alma requisita. Aqueles que às vezes dá uma angústia de eu sei que eu não estou indo no caminho bom, eu preciso reformular essa minha caminhada. Quando eu decido assumir com responsabilidade e sempre avaliando a forma como eu penso, a minha consciência, automaticamente eu vou sendo direcionada para a porta estreita. E é por isso que Kardec salientou que a prática da caridade é um grande instrumento para que nos ajude a realmente escolher o caminho do bem. Quem participa de trabalhos de assistência social da Casa Espírita, ou dentro da comunidade mesmo, sabe o quanto é necessário não só a caridade material, mas principalmente a caridade moral, a caridade sentimental, emocional, aquela que escuta a pessoa com amor, aquela que dá o braço, dá o ombro para acolher o irmão que está em sofrimento. Porque nem sempre a dor é a dor do estômago por falta de alimento. A maioria das dores que nós vemos hoje não dependem da parte financeira. Elas dependem de um sofrimento psíquico. Vem da dor emocional das pessoas, que deixam todas vulneráveis e muito suscetíveis a fazer escolhas que não são as ideais para uma vida feliz, né? Nós temos que trabalhar e nos desprender do egoísmo. Então, o exercício da caridade nos leva a esse entendimento, porque quando eu olho o outro com carinho, com amor, com respeito, procurando entender a situação e buscando, mesmo que a gente não tenha condições plenas, mas buscando alguma forma de apoiar o nosso irmão, estamos praticando caridade e estamos trabalhando em nós ainda aquele sentimento do egoísmo que pode restar. E para a gente encerrar, nós trouxemos um trechinho do livro Vinha de Luz, a mensagem de Emmanuel, no capítulo 110, Caridade Essencial, para que a gente possa fazer a escolha da porta estreita. Os nossos sacrifícios, eles não têm que ser os sacrifícios que vão ser exibidos, mas são os sacrifícios que são sentidos. Como o Chico falava muito e foi o grande exemplo de caridade, daquele que executou a caridade quase, na sua plenitude e não pôde fazer mais, eu acredito que por conta das próprias forças físicas. Ele é um grande exemplo que podemos seguir, e outros tantos na nossa história, na história da humanidade. E Emmanuel traz nesse texto exatamente o que é a caridade essencial. Então, lá no parágrafo 7, ele diz o seguinte:
Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios, desolados, na condição de mendigos da luz. E essa condição é a que nos deixa em desalento, nos deixa carente e nos deixa vulneráveis a entrarmos nas portas largas. É nesse momento onde nós identificamos que o nosso irmão, o nosso companheiro de jornada, se encontra nesse estado de vazio e desolação interior, que nós devemos dar a mão e mostrar qual é o caminho, qual é a porta que nós podemos entrar, não para adquirir a salvação como as pessoas comumente entendem, mas para adquirir exatamente a condição necessária de comungar com Jesus, de estar com Ele em nós, protegendo, orientando, mostrando o caminho correto, mostrando a porta correta a ser ultrapassada para a nossa evolução. Então, meus queridos, essa era a nossa reflexão da noite. Acho que eu passei um pouquinho do tempo. Desejo a todos uma noite tranquila, de paz, e mais uma vez agradeço a oportunidade. Boa noite. Uma vez mais, gostaria de convidar a todos envolvidos que estamos nas energias que estão em nosso ambiente de serenidade, de paz, de tranquilidade, aproveitando dos ensinamentos que chegaram até nós nesse instante, pedirmos a espiritualidade presente, encarecidamente, que leve até o Pai Criador o nosso sentimento de gratidão por tudo que aqui recebemos. Que a nossa oração, que o nosso pedido, que a nossa rogativa, embalado pelas mãos amigas da espiritualidade, levem até Ti, Pai amado, esse sentimento que está dentro de nós. Te agradecemos, Pai amado, pela mensagem esclarecedora trazida pelo Mestre Jesus. Te agradecemos por ser, Senhor, o nosso guia, o nosso modelo, por ser para nós o nosso caminho, por ser a vida a qual todos nós devemos procurar seguir. Pai amado, que os nossos anjos guardiões, espíritos protetores, nos inspirem a cada instante, de maneira, Senhor, que nossas escolhas no nosso dia a dia, em nossas vidas, seja sempre a de fazer o bem, a de apaziguar, de acalentar, a de aconselhar, de orientar, de iluminar,
as consciências em estado de desequilíbrio. Rogamos mesmo, Pai amado, que o Teu amor encontre em nós a fagulha divina que faz parte de todos nós, ampliando em nossa intimidade o desejo de servir. Que nossas mãos, os nossos braços possam ser instrumentos para acolher os necessitados. Que a nossa fala seja um instrumento necessário para levar a palavra amiga e esclarecedora, aliviando consciências e devolvendo às criaturas em desequilíbrio a ordem, a sensatez, a razão, o discernimento. Que nossas vistas sejam instrumentos necessários para enxergarmos no outro a necessidade do amparo e do carinho. Que nossos ouvidos, Pai amado, possam ser amoráveis, caridosos, no sentido de saber ouvir as dores dos nossos semelhantes. Enfim, Deus Pai, que o nosso caminhar seja o caminhar do Mestre Jesus, e quando estivermos em dúvida, em algum momento, se estamos ou não no caminho correto, que possamos olhar para o Mestre, refletir em torno dele, em torno de sua vida e de sua mensagem, e certamente seremos inspirados pelo anjo da caridade, o caminho que devemos bem seguir e proceder. Com esse sentimento, então, agradecemos a toda a equipe espiritual pela oportunidade, que ela leve a todos os lares, a todas as famílias, a todos os corações necessitados, o bálsamo de que nós é que fomos merecedores, pela misericórdia do Pai amado, de estarmos recebendo. Com a graça de Deus, nosso Pai. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.